Você é do conselho da Fundação Padre Anchieta, da Rede Cultura de Televisão? Sou do conselho. Você é do conselho. Então isso aí, acho que infelizmente estamos no último bloco, acho que essa é uma boa conversa também. Pra você contar um pouco, Eugênio, a tua experiência na Radiobras, a tua busca de fazer jornalismo público, de atender, antes de mais nada, o interesse público e não necessariamente o interesse do governo para o qual você trabalhava. E vamos deixar aqui muito claro o seguinte: Eugênio Butti, pelas características que tem de profissional de primeiríssima linha, foi perder dinheiro durante 4 anos ganhando pouco perto do que poderia ganhar no mercado jornalístico, tá? É importante deixar isso bem claro. E que hoje tem a oportunidade de dar seus pitacos numa rede que se pretende transformar realmente em algo que faça jornalismo público. Quais são as dificuldades disso, ainda no estágio da democracia brasileira, Eugênio? Juca, eu queria fazer só um rápido comentário, porque eu na Radiobras, eu ganhava, meu salário bruto como presidente de uma estatal era R$8.000, R$8.000 e alguma coisa, líquido era um pouco menos. Mas é incrível, porque se você pega os padrões de remuneração hoje, você vai falar, isso é pouco e tudo, mas claro que num país como o Brasil, R$8.000 é um bom dinheiro. Eu acho. Claro que numa iniciativa privada e tudo, esse cargo é para uma remuneração muitas vezes maior. Mas o que eu aprendi, o que eu conheci do Brasil, o que eu pude testar de fórmulas de gestão, e o que eu vi lá e tudo, foi um aprendizado tão imenso. Eu sou tão grato por essa experiência. Adoro isso. E hoje, como professor da USP, meu salário, evidentemente, não é milionário. Eu sei. E eu adoro fazer aquilo. E ainda bem que eu estou fazendo isso e tudo. Eu considerei um privilégio poder viver a experiência que eu vivi. E o problema no Brasil... Que está relatada num livro belíssimo chamado Em Brasília, 19 horas. Tá? É um achado, é um saque brilhante o título, e o livro vale a pena. Título, aliás, do meu filho que deu o título, Mário, que quando bolou esse título devia ter uns 19 anos, assim. Tem hoje 21 anos. E agora, o problema no Brasil, a síntese do que significa trabalhar nas empresas públicas de comunicação, nas instituições públicas de comunicação, é uma defasagem da nossa cultura política. Nós, na democracia brasileira, avançamos como mentalidade em muitas áreas. Se um hospital público começa a admitir médicos por compadrio político, há um escândalo no Brasil. Assim, vai haver passeata na porta do hospital, seguramente. Se a matrícula de crianças numa escola pública passa por um crivo partidário, é outro escândalo. Cai o governador, cai o prefeito, se uma coisa dessa acontece. E nós ainda achamos que é natural, isso é espantoso, que uma emissora pública, uma estatal, contrate amigos e só veicule o noticiário que convém ao governo. Isso é um desrespeito, para começar, à Constituição, porque a administração pública impõe vários princípios, entre eles o da legalidade e o da impessoalidade. E o da legalidade aqui é importante, porque no caso da Radiobras, em nenhuma vírgula do estatuto da Radiobras, da lei que criou a Radiobras, em nenhuma vírgula existia a incumbência da Radiobras de defender o governo, de fazer assessoria de imprensa para o governo, de fazer relações públicas do governo, de fazer função de porta-voz do governo, de fazer publicidade do governo. Todas essas atividades legalmente estabelecidas pertenciam a outras instituições. Portanto, o uso da Radiobras para fazer proselitismo para o governo desobedecia, violava essa exigência legal. As funções da Radiobras era de fazer radiodifusão, e isso eu demonstro muito bem nesse livro que você falou. Muito bem, eu quero dizer, exaustivamente. Depois, não se pode aceitar que uma estatal seja governada por princípios que ofendam a impessoalidade. O que é a impessoalidade? A impessoalidade é a ideia de que você não vai levar em conta as contingências pessoais, sobretudo de quem governa, para prestar um serviço público. Como é que se faz, então, comunicação pública
numa empresa estatal para agradar o governante. Isso é uma barbaridade, isso é uma coisa que... E nós achamos que isso é normal. Eu vi muita gente falando assim, ah não, mas isso é natural, afinal de contas é a emissora do governo. Ora, a emissora não é do governo, e depois, mesmo que fosse, ela não é do governante, ela não é uma assessoria pessoal. Então a grande luta é essa. A TV Cultura de São Paulo, que é a melhor referência que nós temos de empresa, de uma fundação pública, tem o seu conselho com muito poder de gestão, e um conselho que é composto de pessoas eleitas pelo próprio conselho, na sua maioria. Eu estou lá porque eu fui eleito pelo próprio conselho. E fui indicado por algumas pessoas, mas eleito pelo próprio conselho. Isso confere um pouco mais de independência para a instituição da Fundação Padre Anchieta. E também, desde o momento que ela aparece, pelo governador Abreu Sodré, durante a ditadura, ela já nasce sob os marcos de alguma independência. Mas nós estamos muito, muito longe de fazer uma comunicação pública de qualidade no Brasil, menos por causa da lei, muito mais por causa dessa cultura. A gente achar que aquilo lá tá para... As pessoas falam assim, ah não, mas a imprensa já bate tanto, então nós temos que nos defender. Ora, justamente por ser estatal, ou justamente por ser uma fundação pública, essas emissoras deveriam ser ainda mais independentes do que os veículos comerciais. E é muito interessante esse ponto que você aborda, Eugênio. A questão não é de texto legal, a questão é cultural. É cultural. Tanto que os maiores obstáculos que eu conheci não eram obstáculos que vinham de um ministro, do presidente da República, embora isso eventualmente aconteça. O maior obstáculo era a prática instaurada dentro da empresa. As pessoas tinham medo de fazer qualquer coisa diferente. Os modos de proceder não eram muito adequados à prática normal do jornalismo. Eram mais um modo de proceder próprio da assessoria de imprensa. Então, é uma cultura instalada, materializada, cristalizada, que ganha vida própria. E fica assim. Eu prometo continuar essa conversa no 360. Passa lá, que você vê a entrevista e vê também uma pergunta a mais. Só no 360. A gente se vê. Até já.